Olá, amigos. Eu sou Maria Eliane, sou trabalhadora do Frei Evangelista, Centro Espírita Frei Evangelista, e trazemos hoje uma reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a paciência. Então, a paciência, ela é a ciência da paz. E logo no início do texto que um espírito amigo nos trouxe, ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória dos céus. Então, o que ele traz para nós refletirmos? Que a dor, ela vai servir para nos levar mais próximo de Deus, porque ela veio para nos burilar, para nos melhorar. Nós temos que tirar essa lição das dores que nos são concedidas. Então não é para nós nos afligirmos, porque Deus está conosco a todo momento. Então vamos segurar na mão dele e vamos exercitar nossa paciência para passarmos melhor do que chegamos. A paciência, ela é uma virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Tudo isso com muita resignação. Então nós temos que estar nos domando dos sentimentos. E a caridade da prática da paciência, veja só, a paciência, ela é uma forma de caridade. A caridade de dar uma esmola aos pobres é considerada uma das mais fáceis das caridades, A mais difícil e penosa, consequentemente mais meritória, é a caridade da prática do perdão. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Então nós temos que agradecer a Deus por essas pessoas, às vezes nos tirarem do sério, por às vezes a gente sair do prumo, mas elevamos o pensamento, fazemos uma prece e conseguimos passar por essa situação sem maiores problemas. Então, como que nós vamos exercitar essa paciência com o próximo? Nós vamos enxergar o outro, aquela pessoa difícil, que nos tira assim, do eixo, como um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Vamos vê-la dessa forma, já que ela está servindo para testar nossa paciência, vamos vê-la assim, como um instrumento de aperfeiçoamento nosso. Pois, se nesse caso de perdermos a paciência, se nós pedirmos a Deus, Deus, me dê paciência, Ele nos dá. Mas também Ele vai nos enviar os obstáculos, que é para nós aferirmos se realmente nós estamos internalizando o que nos foi dado, Eu quero paciência, Deus, me dê paciência, porque se me der força eu bato nele. Não, não podemos fazer isso. Então Deus vai nos dar a paciência e nós temos que exercitá-la. E isso é um treinamento diário, é paulatino, que nós vamos conseguindo obter, A paciência com o próximo é a forma com que você enxerga e reage a uma situação. Uns valorizam muito, outros valorizam menos. É aquela questão do copo, está pela metade. Uns acham que está quase vazio e outro que está quase cheio. Então nós temos que refletir muito sobre isso. E como que eu vou fazer para exercitar a paciência sem perdê-la?
A primeira coisa é entender que o outro não tem o esclarecimento que nós espíritas temos. Não é? Toda essa nossa vida, toda essa nossa trajetória, nos evangelizando, estudando o Evangelho diariamente ou semanalmente, tudo isso nos traz potencialidades, nos traz conhecimentos que não podemos exigir de outra pessoa que não conheça ainda. Imaginar também que o outro pode estar passando por um dia ruim, né? E que ele nem se dá conta de que está agindo mal com você ou com o outro, né? Então nós temos que estar sempre sensíveis a essas situações. Entender que quem nos tira a paciência, ele pode estar passando por um momento de muito sofrimento profundo, né? E que age assim para mascarar esse sofrimento que ela está sentindo. Então, nós temos que observar qual o contexto. E se um companheiro parece insuportável, isso aqui, quem nos trouxe foi Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Olha só que interessante. Se um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Ou seja, às vezes você pode estar sendo esse calo, esse espinho para o outro, né? Então não vamos ver só que o outro é que nos faz mal. Nós também, às vezes, agimos mal com os outros, não é? E uma dica da Joana de Ângeles no livro Plenitude é transferir para todos os seres vivos a imagem materna. Veja só a grandeza desse espírito de Skoll, né? Porque ela nos coloca a refletir. Quando nós transferimos a imagem materna para um ser vivo, a gente passa a ter amorosidade, a cuidado, né? Tudo transforma os nossos sentimentos. Falou a palavra mãe, parece que sai tranquilizando e abençoando a tudo e a todos. Então, e mesmo que os outros nos alterem, nós temos que buscar ter compaixão com eles, pela situação que está se apresentando, né? O que eles buscam com isso? Exercitar a paciência com aquele que nos testam, pois ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Tudo aquilo que ele está nos fazendo, com certeza ele também está sentindo. Ninguém agride ninguém por bel prazer, né? Eu acredito muito na bondade humana, isso existe. Ninguém faz isso assim, só pelo prazer de magoar. Então ele com certeza está passando por alguma situação de dificuldade. Enxergar o revel considerando um enfermo, ignorante do mal que o consome. Joana de Ângeles, de novo, nos trazendo essa reflexão no livro Plenitude. Então, amigos, nós temos também que praticar a paciência conosco mesmo, não é? Afinal, a paciência, ela não se resume ao outro, ela também diz respeito a como encaramos os desafios da vida. Isso me faz lembrar de um programa que eu assisti, Café com Luz, né, com Walid Duald, ele tratando, é um pensador, ele tratando que um amigo dele tinha uma dificuldade muito grande. Sempre que ele ia buscar o filho, ele saía do trabalho, ia buscar o filho no colégio, e era uma tortura, era um inferno astral dele, aquele momento, eram os 15 minutos mais difíceis do dia dele, porque era um engarrafamento, era o semáforo que fechava toda vez que ele ia passar, então ele ficava assim, uma figura insuportável quando ia buscar o filho. E aí, pegava o filho dele já chateado, não conversava com o filho, levava para almoçar e era aquele almoço tumultuado, tudo era muito difícil, muito ruim.
E certa vez ele, indo para esse sacrifício, né, de buscar o filho, ele, como espírita, né, ele falou assim: gente, eu tenho que mudar essa minha forma de ver, eu não posso estar me agredindo dessa forma. Então ele resolveu orar. Olha que bênção, né? Nesse momento você ore, peça a Deus um caminho, uma forma de você agir. Foi o que ele fez. Ele orou a Deus e ele não pediu a Deus para livrá-lo do engarrafamento, nem dos semáforos, que os semáforos abrissem, não. Ele falou: Deus, me dê uma forma de tornar esse momento tão difícil para mim em um momento, não diria prazeroso, mas que não me afligisse tanto, que eu pudesse ir mais tranquilo, voltar mais tranquilo. Me ajude, eu te rogo, meu Deus. E ele disse que se aquietou e ouviu uma voz: agradeça a Deus por tudo que você tem. Você está saindo do seu trabalho para buscar seu filho no colégio. Sinal de que você tem um trabalho e você tem um filho. E o teu filho tem educação. Você tem possibilidade de pagar a educação para o seu filho. E da escola você vai levar teu filho para casa. Você tem uma casa. Você tem o alimento de cada dia. Rogue a Deus pela tua vida. Ore a Deus por gratidão a tudo que você tem. Aí ele refletiu e falou assim: muito bom, eu agradeço a Deus por tudo isso que eu tenho mesmo, mas isso não vai mudar, isso não muda o meu sentimento, a sensação que eu tenho quando eu faço esse trajeto para buscar meu filho, isso não muda. Aí ele novamente ouviu uma vozinha: bem, veja no seu porta-luvas, está cheio de CDs que você compra nas palestras espíritas que você vai e que você nunca ouve. Você nunca tira um tempo. Não seria a oportunidade para você colocar em prática isso? E ele passou a utilizar disso. Então ele ia buscar o filho dele, daquela sensação que antes era tão chata que ele ficava: meu Deus, é o momento. Passou a ser prazeroso para ele, porque ele passou a ter uma vibração mais refinada, porque ele estava ouvindo as palestras espíritas e isso estava trazendo um bem-estar muito grande a ele. É boa sintonia. Então ele foi prazerosamente, os 15 minutos que ele levava até a escola do menino, continuou sendo 15 minutos, mas não atrapalhava mais, ele não se sentia tão incomodado mais com o fluxo de carros, com a aglomeração de carros, com os semáforos que fechavam para ele. Por quê? Porque ele estava se sentindo bem com tudo aquilo que ele estava assimilando, ouvindo, refletindo, e trouxe isso para a vida dele. E a partir daí, ele buscava o filho com prazer, ia conversando com o filho para casa, almoçavam, trocavam ideias, tudo se transformou. Então é isso. O que eu vou fazer com algo que eu não possa mudar? Né? Nós não podemos mudar as coisas nem as pessoas e nem situações. Né? Então, o nosso jeito de olhar aquela experiência, ela tem que ser transformada, mudada, melhorada. E é isso que nós devemos fazer em nossas vidas, não é? Então, amigos, e entendermos, principalmente, que somos seres em evolução. Então, tem hora que a gente fica meio balançado com tudo que nos acontece em volta, mas que nós devemos nos voltar para nós mesmos. A natureza, ela não dá saltos, né? Tudo corre no seu tempo certo. Vamos respeitar isso, não é? Para aquilo que nós não podemos transformar nem mudar, vamos aceitar.
A aceitação é uma forma de praticar a paciência. E o entendimento de que todas as experiências, elas são necessárias, sejam elas boas ou más, né? E principalmente nos questionarmos, tipo assim, qual lição que eu tenho que aprender disso? Isso que me aconteceu, que foi tão ruim, o que eu devo tirar disso, que vai melhorar a minha vida? O que Deus quer me ensinar com isso? Né? Nós temos que estar atentos, pois tudo isso é ensinamento de Deus para a gente. Né? Buscar entender em qual momento da nossa vida nós nos encontramos, porque nós temos o tempo de esperar, o tempo de agir, de resiliência, né? E de esforço. Nós temos que nos esforçar e aceitar o momento em que nos encontramos. Então é imprescindível identificar em que momento que nós nos encontramos, porque às vezes não é a hora da ação, mas da reflexão. Então não vamos agir assim agora. Vamos refletir primeiro, vamos ver melhor qual o melhor momento para fazermos isso, não é? Quantas vezes nós gastamos nossas energias insistindo em algo que não era o tempo certo para acontecer? Quantas vezes? Né? Daí a importância da aceitação, né? A aceitação é uma estratégia importante em nossa vida. E a resignação dinâmica, é importante colocar isso, que a resignação dinâmica, ela é a aceitação do problema com a atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, certo? Às vezes você fica assim, bem, deixe-me aguardar um pouco para que eu não meta os pés pelas mãos. Esse é um momento de coragem, porque todos aguardam que você faça naquele momento e você não. Bem, eu vou esperar. Aí você pensa, poxa, se eu tivesse feito, eu teria quebrado a minha cara, não é? Ainda bem que eu não fiz. Isso são os intuitos, né, da espiritualidade. Não faça isso. Não, é a voz de Deus dentro da gente. Olha, o melhor para você não é revidar. Então, te acalma. E não é acomodar nas circunstâncias, né, mas saber identificar o momento certo de agir. Isso é importante. Não gastar nossas energias assim, fora do tempo certo. Isso é muito importante. E para isso nós temos que buscar o autoconhecimento. Questionar-se, né? Entender a si mesmo. O que eu estou sentindo, agindo assim nessa situação? Parece certo? É certo isso que eu estou fazendo? O que minha consciência me diz? Porque a consciência da gente não erra, gente. A voz de Deus está dentro de nós e nós sabemos as leis de Deus. Então isso já é registrado em nós. Quando nós nascemos, nós já sabemos quais são as leis de Deus. Então aquilo que está errado, nós sabemos que é errado, né? Então, mesmo a gente sabendo que é errado, vamos perguntar, isso que eu estou sentindo e agindo está certo? Né? E quando parece errado, que o que eu estou fazendo é errado, se há um esforço assim fora do comum e um desconforto nas tentativas, é porque provavelmente não é o tempo certo. Então vamos exercitar a paciência. E quando parece certo, se nós sentimos que esse é o caminho certo, a nossa consciência nos aprova, então persevere, pois mesmo com os fracassos, o momento certo chegará e será maior e melhor do que imaginamos. Porque, amigos, Deus é bom e Ele está conosco o tempo todo, nos dando a oportunidade da vida, da reflexão. Então nós temos que estar utilizando de tudo isso que Deus traz para nós e buscar fazer uma coisa de cada vez, né? Novamente, a natureza ela não dá saltos, né? Vamos aguardar. Nós temos aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, que diz: quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo
acaba sem atravessar porta alguma. Então nós temos que ter paciência, né? Porque o caminho é tão importante quanto a linha de chegada. E como que eu aproveitei esses momentos oportunizados? No que eu me tornei durante essa jornada? Eu fiz a diferença na vida de alguém? Veja só os questionamentos quão importantes são. Porque nos momentos de espera podemos crescer e auxiliar o próximo a crescer também. Vamos ajudar todos que estão envolvidos com essa situação, todos que nos cercam, né? Tem um provérbio tibetano maravilhoso. Vejam só, se houvesse um minuto da vida que não te ensinasse alguma coisa, ele já teria sido retirado da sua vida. Cada momento é uma oportunidade de aprendizado. Então vamos trazer isso para a nossa vida, né? Deus está sempre nos oferecendo oportunidades de aprendizado. Então nós trazemos aqui agora uma reflexão do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, na questão 909, trouxe a seguinte indagação: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, a espiritualidade respondendo sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Vejam só, meus amigos, espiritualidade sabe que nós não somos muito esforçados, mas vamos mudar. Vamos pedir a Deus essa força para que nós sejamos pessoas melhores, para que nos esforcemos mais, para que possamos ter coragem, né? Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Fiquem em paz.